Estamos de volta para mais um Lendo Textos sobre Teoria de Cinema, quadro do Sem Imagem Podcast, onde eu leio um texto sobre teoria de cinema, ou um texto sobre cinema. E no caso de hoje é o Cinefilia ou Invenção de um Olhar, textos de Antony de Baek, Antônio de Baek, sei lá. Bom, nesse quadro eu sempre leio algum texto, né? Na verdade, esse é o segundo episódio, então eu ainda estou meio que me apropriando do formato. No último episódio eu li um texto da Laura Mulvey, e inicialmente eu pensei em fazer de forma mais literal, né? Pegar o texto propriamente, ler, talvez em live, mas por enquanto eu estou fazendo dessa forma, onde eu pego trechos do texto, citações do texto, faço uma apresentação em slide. Então, se você preferir que eu faça de maneira mais literal, comente aí, utilize os comentários do YouTube. E se você gostar desse vídeo também, né, aproveito para pedir para você se inscrever no canal e curtir, etc. Aquelas práticas todas do YouTube. Bom, mas o texto que eu vou tratar hoje, ele faz parte, ele é a introdução, na verdade, desse livro, né, do Antony de Baek, que o livro se chama Cinefilia, e tradução da André Telles, né, acho que é um livro da editora Kozak Naif, salvo engano, ele está fora de catálogo, mas se você procurar bem, você encontra. Enfim, o texto ele tem como subtítulo A Invenção de um Olhar, né, a história de uma cultura de 1944 e 68, né, então já demarca um período histórico já demarca um período histórico onde o texto vai tratar, né? E faz algumas questões, como se é possível discorrer sobre a cinefilia e se o historiador pode apoderar-se da paixão para criar um relato, né? Se apoderar, digamos, não. E até tem um momento no texto que ele fala de contar a história de uma história, né, no caso. E é porque, se a gente for pensar na cinefilia, e talvez no que ele está querendo dizer com paixão, né? Porque de fato hoje o historiador, no caso, ele não está se apropriando do objeto em si, né? Mas de algo que está mediando o objeto, né? No caso, a paixão, no caso, o interesse de quem se interessa por algo, no caso, né? Os cinéfilos, no caso. Então, essas são algumas questões que o Anthony de Baek se coloca para elaborar o texto. Então, o Anthony de Baek, ele é um historiador francês, né? Até por isso há essa demarcação de se tratar sobre esse momento e esse local, né, na França. Ele integrou durante 15 anos a carreira do cinema, ele trabalhou lá como editor, como crítico, etc. Também fez outras publicações relacionadas todas a cinema, a história do cinema. Enfim, essa é a carreira do Antony de Baek. E o livro dele está dividido em momentos onde ele conjuga vários retratos de vários críticos. Seguida ele vai falar do Bazin, do Sadu, e vai tratar alguns casos específicos, como o caso Hitchcock, a recepção de certos cineastas, e mais especialmente é o contexto francês. Então, até se alguém se interessar para que eu continue esse quadro, eu continuar lendo esse texto específico, eu posso fazer uma playlist específica só sobre esse texto, lendo os outros capítulos. Então, se você se interessar, coloque nos comentários. Mas enfim, indo para o texto propriamente dito, né? Começa falando sobre essa questão da cinefilia ou inversão de um olhar. Então eu trouxe algumas citações, alguns trechos do texto, e eu vou lê-las e comentar. Soube que existia a cinefilia, essa vida que organizamos em torno dos filmes. Meu amor pelo cinema vira a englobar tanto filmes e cineastas quanto críticos e espectadores. Ir ao cinema, assistir aos filmes, isso não se compreende sem esse desejo de prolongar sua experiência pela fala, pela conversa, pela escrita. Cada uma dessas rememorações confere verdadeiro valor ao filme. Aqui talvez já se situe um pouco, né, já tem um vislumbre de uma definição de cinefilia, o que é curioso porque eu também escolhi tratar sobre esse texto como o segundo vídeo, né, para começar de fato esse quadro, até para a gente pensar no termo da cinefilia, que talvez é um termo que carregue uma certa carga de um pedantismo, de uma ideia de pseudo-intelectual. Até quando eu comecei a realmente me interessar por estudar cinema, eu meio que relutava em me considerar cinéfilo, né, em me definir como cinéfilo. E em algum momento eu acabei utilizando, mas porque era prático, talvez, para explicar qual era, tipo, digamos, meu hobby, assim. E mas eu acho que é uma questão que vai um pouco além. Eu acho que tudo que tem um certo. A cinefilia, em alguns momentos, ele vai comentar no texto.
em como a cinefilia ela requer uma erudição, que, de certa forma, utiliza certas práticas universitárias, certas práticas acadêmicas para tratar o cinema. Então, de fato, existe uma certa erudição que talvez traga uma certa repulsa, um certo tom professoral que acompanha talvez a cinefilia. Mas eu acho interessante isso de prolongar a experiência, né, do filme, a experiência daquele momento para além, né? Então é como se a cinefilia se tratasse justamente desse além daquele momento do filme, um antes e depois, né? Eu recordo muito, certa vez, conversando com uma moça, o que é até interessante isso, ela fazia parte de torcida organizada, e ela estava me comentando qual era a relação dela com uma partida do time dela. Que era o jogo praticamente para ela começava muitas horas antes do jogo de fato começar. Ela saía junto com a torcida, eles iam cantando e ficavam nas mediações do estádio, comendo, bebendo, se divertindo, lá compartilhando com as outras pessoas que fazem parte da torcida, assim como depois do jogo ela também estava com essas mesmas pessoas compartilhando as histórias e a experiência do próprio jogo, né? O que talvez reflita muito essa questão do que essa descrição do que tá posta aqui sobre a cinefilia, né? Que é justamente essa experiência que prolonga a experiência do filme para além, para antes e depois, e começa a ter interesse não só no filme, né, mas nos cineastas, em quem tá fazendo aqueles filmes, em quem tá comentando aqueles filmes, e em quem tá sentado do seu lado, às vezes, assistindo aqueles filmes. E prosseguindo, que se fale dele, isso modela a existência real do cinema. Vamos às citações. Ela é a história de uma prática, mas também de uma representação da sociedade. Essa legitimação do objeto, cinefilia, tem uma primeira consequência. Permite afirmar a importância do cinema na história cultural da França. Esse é um aspecto interessante porque hoje em dia a gente talvez já tem até como senso comum que o cinema é a sétima arte, mas inicialmente o cinema ele não tinha essa relação como arte. Ele estava muito próximo à questão de feira de exposição, assim, muito mais próximo a algo muito de exposição, algo muito popularesco até, talvez em ambientes mais popularescos. Não era tão considerado arte por isso. Talvez era considerado mais algo de mostração. E, e esse processo de tratar como arte foi algo que foi no decorrer do tempo, né? Até inicialmente quando se começou a fazer um cinema narrativo, tentou-se procurar. É, tentou-se fazer adaptações de obras literárias, até para dar algum tipo de carga erudita para o que estava sendo feito no cinema. Mas só para ter essa percepção de como, em vários momentos, o cinema não era tratado como arte. E de fato, essa prática que posta, como colocar no quadro anterior, de você comentar sobre isso, de você trazer uma relação sobre isso, né, uma vivência sobre isso, trouxe uma certa carga cultural. Tem até um trecho de uma entrevista do Godard no livro, onde ele comenta que o trabalho que eles estavam fazendo de crítica e de comentário colocou a obra do Hitchcock no mesmo patamar que uma obra literária é, erudita na França, né, no caso. Então, de certa forma, falar sobre os filmes, tratar sobre os filmes, trouxe alguma carga de cultura para aquilo. E trouxe essa ideia de arte. Então, esse processo de tratar o cinema como arte, de certa forma, vem de um processo que advém desse comentário também. Então, seguindo, a cinefilia é um sistema de organização cultural que engendra ritos de olhar, de fala, de escrita. A cinefilia vai se tornando mais que um pano de fundo, uma acolhida, uma legitimação. É uma interpretação que imprime sua inteira reflexividade à história do cinema. Isolado, um filme é pobre. Agrupado por alguns de seus irmãos, ganha em densidade. Considerado sob o fogo cruzado de uma recepção cinéfila, esse momento expande seu sentido. Propensa a gestos, essa acolhida é suscetível de esclarecer uma maneira de contar e compreender a história do cinema. Aqui tem vários trechos interessantes, né? Até eu acho que a abertura desse quadro eu acho interessante, né? Engendrar ritos de olhar, de falar e de escrita. E isso até é um aspecto que aponta para aquele, talvez, para aquele pedantismo, porque, de certa forma, quando você começa a se relacionar com o filme, começa a se relacionar com essa comunidade, você começa
a mudar não só o jeito de olhar, mas o jeito de falar sobre os filmes, o jeito de escrever sobre os filmes. E, enfim, a gente tem hoje redes sociais sobre que abordam isso, né? Redes sociais que trabalham em cima disso, né? Da cinefilia, que seria o Letterboxd, que é justamente onde a gente está ali para escrever sobre filmes. Tem um jeito de escrever crítica sobre filmes. Eu acho até engraçado isso, talvez em algum momento eu traga um papo mais livre sobre isso, né? Pensar, eu fico notando às vezes a maneira como as pessoas escrevem sobre os filmes. Do tipo, um exemplo eu acho que muitos deles começam assim: eu gosto como o filme faz tal coisa. Eu gosto quando o diretor faz tal coisa. Ou tem um que eu acho bacana. Eu comecei textos assim também. Tipo, eu acho interessante como o filme faz isso. Eu acho interessante. O que eu acho interessante nesse filme. Então, tem até um jeito de escrever sobre isso, né? Um jeito de falar sobre os filmes. Né? E aí começam a surgir termos. Que eu acho que eu trouxe citação sobre isso. E termos que foram utilizados naquele momento, né? E nesse recorte que o Anthony Deback está fazendo, né? A questão da mise-en-scène, por exemplo, e entre outros, que vão virando certos cânones até para conversar sobre filme, né? E termos técnicos que às vezes fazem sentido até em como se movimenta uma câmera, etc. Mas termos que às vezes até estão atribuídos a um determinado contexto que às vezes talvez não fique um pouco. O texto fique um pouco difícil de entender, justamente por causa. Se torna-se hermético, justamente por causa de não ter uma definição clara de certos termos. Então, a cinefilia acaba criando isso, né? Jeitos de olhar, jeitos de falar, jeitos de escrita. O que reflete essa questão de comunidade. As pessoas têm uma certa comunidade, criam um certo dialeto nessa comunidade. Né? E esse dialeto acabam definindo as pessoas. A gente tem muito isso em vários tipos de reunião, em comunhão, né, no caso. Talvez a gente pense até no Brasil, que é um país cristão, bastante cristão, a gente vê é, muito isso relacionado a um certo léxico de igreja, assim. A gente vê muitas pessoas falando certas frases, certas palavras que a gente já sabe que aquela pessoa é de uma determinada religião ou de um determinado grupo, né? E, enfim, isso. Então, eu acho que isso, de certa forma, ilustra como a cinefilia cria esse aspecto de comunhão. E a partir disso, de fato, cria uma certa densidade desses filmes ao relacioná-los com essa comunhão, relacionar esses filmes com outros filmes, etc. Então, de fato, a prática da cinefilia acaba trazendo densidade para as obras. Continuando, a invenção de uma cultura. O amor pelo cinema hollywoodiano dos anos 50, a cinefilia foi buscar seus autores onde ninguém suspeitava. A cinefilia, nesse sentido, não é um culto do amor maldito, do artista rebelde, imaginal, mas antes um projeto de transferência de discurso, uma captação de objeto. Aplicar a cineastas que trabalham no cerne do sistema comercial o olhar e palavras anteriormente reservados a artistas intelectuais de renome, prolongamento intelectualizado. Isso é um aspecto interessante até para a gente pensar e de alguma forma o texto também já vai apontando para um certo aspecto formativo que essa prática vai ter, mas como eu disse anteriormente, o cinema não começou com essa ideia de arte e, e de alguma forma a maneira que ele encontrou em algum momento para receber algum tipo de autoridade, receber algum olhar de seriedade foi em adaptar obras literárias, de certa forma se relacionar com movimentos artísticos em algum momento, surrealismo, etc. Então, nessa procura, talvez a gente pensasse que alguém que tenta dar alguma densidade ao cinema, alguém que tenta criar um culto sobre isso, comentários sobre isso, vai se relacionar com algo que seja mais à vanguarda, né? Algo que não seja comercial, que é justamente o contrário que essa prática executa, que seria justamente procurar no que era comercial naquele momento, que seria justamente o cinema americano, o cinema hollywoodiano. E nesse momento também se cria uma das ideias que se elabora, salvo engano pelo Truffaut, é a ideia de autoria. Então começa a se pensar em quem é o autor dos filmes. Pensar o filme que é algo que é uma
uma obra coletiva, né? Tem os atores, tem o pessoal da trilha sonora, tem o pessoal do equipamento, a produção, etc. Então se pensou em elaborar essa ideia de quem é o autor desse filme, quem seria a mente por trás desse filme. Com o livro é muito fácil fazer isso, porque quem escreve seria o autor. Mas quem seria o autor dos filmes? Então, esse filme foi algo que foi elaborado nessas discussões, né, nessa questão da cinefilia, e foi um termo que foi utilizado para pensar justamente esse cinema comercial hollywoodiano. E aí veio termos como a mise-en-scène, etc., que também serviram para você se relacionar com esses filmes, né? Para você descrever esses filmes, para você não só dar um tipo de validade, mas para você explicar por que isso tem valor também. Então, isso é um aspecto curioso da cinefilia, o que faz todo sentido, na verdade. E pensando no cinema como uma diversão popular também, né? Como começa como algo popular e, de fato, se você quiser procurar a verdadeira valência disso, vai estar também numa expressão popular, no caso, né? O cinema hollywoodiano. Não tem como fugir disso se começou nisso. E, e aí, já caminhando para o final do texto, né? Que é possível aprender a ver, pois aprender a ver já é fazer filme. Aprender a ver é construir uma representação do mundo e que a vontade e a prática dos cineastas germinam. Bom, eu acho que já deu para meio que visualizar um pouco, né? Perceber um pouco o que seria essa ideia de cinefilia, né? Quem são os cinéfilos, como eles vivem, o que eles comem, como eles dormem, etc. E como isso foi elaborado a partir de uma relação com os filmes, né? Tem esse recorte como colocado por Tony Baek no início, que é entre a Segunda Guerra e 68, né? Então, em 1944 a 68, nesse período mais ou menos. Então, esse texto também eu acho que serve bem como base para a gente pensar a Nouvelle Vague, que é esse movimento do cinema moderno na França, que é justamente desses críticos de cinema que começam essa noção de cinefilia e começam a se comentar sobre os filmes, começam a dar um tipo de valor sobre esses filmes, começam a refletir sobre esses filmes e a partir disso começa a se pensar a própria prática de fazer filme, né? A próprio fazer filme, né, no caso. E aí se cai nesse tópico, né? É possível aprender a ver, né? Que a partir de criar um certo léxico de comentar os filmes, um certo jeito de criticar os filmes, um certo jeito de ver os filmes, você também, em algum momento, passa a poder fazer filmes também, a partir dessa construção. E dois filmes foram importantes para esse período, né, dessa cinefilia, seria justamente o Janela Discreta e o Mônica e o Desejo. Janela Discreta, filme do Hitchcock. Hitchcock também é ele é um diretor inglês, mas que teve maior sucesso quando ele foi para os Estados Unidos. E ele se beneficiou, talvez, beneficiou com certeza dessa ideia de autoria, que foi elaborada também nesse ciclo de cinefilia. E vários desse ciclo tinham muita reverência ao Hitchcock, escreveram livros sobre Hitchcock. Posso citar o Eric Romer, o Chabrol, o Truffaut escreveu um livro com Hitchcock, talvez seja o mais popular desses livros. Então se comentou muito sobre a importância do Janela Discreta para o que estava sendo feito no cinema naquela época. Para quem não conhece o Janela Discreta, é um filme onde o personagem onde tem um personagem que se encontra imobilizado e ele assiste a vizinhança dele pela janela, o que dá, uma certa ideia meta, né, do tipo, o personagem ele tá assistindo assim como nós, como espectadores, estamos assistindo. Eu acho que, de certa forma, pensar o Janela Discreta faz muito sentido com o texto que eu comentei anteriormente, né, que foi o Visual Pleasures, da Laura Mulvey, que é justamente pensar esses olhares que estão no cinema, né? Tanto o olhar da câmera, quanto o olhar dos personagens, e quanto o nosso olhar. Então, Janela Discreta é um filme que se relaciona muito com isso e de certa forma, a cinefilia daquele período estava ciente disso e estava comentando justamente sobre isso. E outro filme que que foi também fetiche, digamos assim, desse ciclo de críticos foi o Mônica e o Desejo do Bergman. Seria no original Summer with Monica, se não me engano, em Sommaren Med Monica, tá em sueco, então não sei ler sueco, mas que é um filme do Bergman, onde se quebra várias convenções do cinema daquele período. Uma delas principal seria não olhar para a câmera.
existe uma cena emblemática do filme, que inclusive, eu não vou saber agora dizer se foi o Truffaut ou o Godard, que fala que é o quadro mais triste da história do cinema. O plano mais triste da história do cinema, algo assim. E, enfim, são dois filmes muito importantes, que, de novo, a cinefilia começou tratando de como comentar sobre os filmes, de como criar um culto sobre aqueles filmes e crítica, e como elaborar, como escrever sobre isso, e a partir disso criando uma relação, o que possibilitou, em seguida, essa cinefilia fazer filmes a partir dessa reverência que eles tinham aos filmes. E aqui alguns quadros, né, só para também ilustrar aqui o Janela Indiscreta, para quem nunca viu, né, pra quem não conhece. Recomendaria que assistisse, claro, eu acho que diria que é o filme essencial. Não vai morrer se assistir, é um baita filme, eu recomendo. Inclusive, eu já comentei sobre ele no podcast em áudio. E, e aqui eu acho que esses dois quadros são de filmes. Um deles é o Incompreendidos do Truffaut, e o outro é o Acossado do Godard. No Incompreendido, eu tive aqui esse quadro da Mônica, né? Do Verão com a Mônica, o Mônica e o Desejo, né? Como foi localizado aqui no Brasil, e as crianças roubam o quadro e fogem, o que é algo muito explícito até de como serviu como referência, como esse filme serviu como referência para o outro, né? E esse último quadro aqui, o do canto, né, da Jean Seberg, encarando a câmera, faz referência também ao Mônica e o Desejo, filme do Godard. Então, de novo, são dois quadros que refletem essa importância de como esse filme era importante para aqueles diretores que em algum momento foram críticos, que em algum momento foram cinéfilos, que em algum momento foram espectadores. Aqui o quadro da Mônica e o Desejo, né, o plano mais triste da história do cinema, o quadro mais triste da história do cinema, onde ela encara a câmera. Eu não vou falar o que é, porque te perde toda a graça, então assista o Mônica e o Desejo também, é maravilhoso. E, enfim, eu acho que era isso que eu tinha para tratar sobre o texto. Vou deixar vocês com o quadro mais triste da história do cinema. E, enfim, era isso que eu tinha para tratar sobre o texto. Se vocês quiserem, eu posso continuar tratando sobre o livro em si, lendo o próximo capítulo. O próximo capítulo vai falar sobre o André Bazin, que é um crítico francês, que também foi muito importante nesse período para a consolidação desses críticos, etc. Salvo engano, nos Incompreendidos, o Truffaut dedica o filme ao Bazin, salvo engano. Eu acho que é isso. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do texto, gostado do vídeo também. E qualquer sugestões, é só colocar nos comentários. Também vai estar na descrição o link para os episódios do podcast, para quem se interessar em ouvir o podcast. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos. É isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.